Oi, crocheteira! Bora aprender a fazer esse case aqui para celular super estiloso, prático de fazer, vai render bastante o teu trabalho, lindo, e tenho certeza também que vai agregar bastante no teu catálogo de produtos aí. Antes da gente continuar, eu já vou pedindo para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com mais uma amiga crocheteira que vai gostar de aprender esse tutorial aqui, e não esquece de deixar aqui no comentário o que é que você achou da aula, o que é que você achou da peça, e deixar também sugestões aí para os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então, antes de a gente começar o tutorial, vamos para a lista de materiais aqui do nosso case para celular. Para fazer esse modelinho, eu usei um material diferente, que é a tira de malha especial da Fial. É um fio que eu tinha aqui no meu estoque já tem um tempo, mas que eu acho bem legal. Ele se assemelha a um cordão de algodão, porém sem alma, ou seja, ele não tem nada dentro, ele é vazadinho, super leve, gostoso de trabalhar também, tá? Mas, além desse fio, eu trouxe aqui umas outras sugestões para você como alternativa, caso você não tenha acesso fácil ou não queira trabalhar com esse material aqui. Além do fio, que eu vou te dar outras alternativas também já, você vai precisar de agulha para fazer agulha de crochê. Para esse fio eu vou utilizar a agulha número 5, mas você pode utilizar também uma agulha maior ou um pouquinho menor, dependendo se o teu ponto é mais apertado ou mais frouxinho, tá? Mas para esse fio eu vou utilizar a agulha número 5. Também vou utilizar uma agulha um pouco menor para fazer os arremates, os acabamentos. Aqui também vamos precisar de uma tesourinha, fita métrica, cola para poder fazer os acabamentos. Aqui eu estou usando a Tech Bond 793, mas você também pode usar a Tech Bond Artesanato 3, que é a que eu gosto mais, inclusive, mas a minha tem falta aqui no estoque. Ou outra cola que você já esteja acostumada a trabalhar. Como alternativa aqui para esse fio, como o case de celular é uma peça pequena, uma peça mais delicada, eu recomendo que, se você for crochetar com outros fios, que não sejam fios tão grossos, para que a peça não fique tão grosseira, não fique tão robusta, e aí não vai deixar o teu trabalho tão delicado, tá? Aqui eu trouxe o fio Juno, que é da Fisher, como alternativa. Ele é um pouquinho mais grosso do que a tira de malha que eu estou utilizando aqui, mas também vai dar um efeito legal no teu trabalho. E também trouxe um fio de malha, né? Fio de malha você pode usar tanto residual quanto premium, mas a minha sugestão aqui é que seja um fio mais fino e mais leve. Como sugestão, eu trouxe aqui o da Fisher de 25 milímetros, que é um fio de poliéster com elastano. Ele é um fio super fino, vou abrir aqui para mostrar. Ele é um fio super fininho, ó, chega a ser até um pouquinho transparente, aqui vocês conseguem ver o meu dedo do outro lado. É fininho, gostoso de trabalhar, e para esse tipo de peça aqui vai deixar super delicada. Se você for trabalhar com fio de malha residual, que eu também gosto bastante, escolham fios mais leves e mais finos, tá? Variando aí entre 25 milímetros, né, 2,5 cm de espessura aproximadamente. E agora, como opcionais, tá? Eu trouxe aqui o meu modelinho já pronto, só para ilustrar para vocês que, como opcionais, você pode colocar a sua etiqueta, tá? Da sua logomarca, que dá um charme maior na peça. E também eu quis colocar aqui uma corrente para poder usar o case como uma mini bag mesmo, né? Uma corrente que tem aqui 115 centímetros, tá? 1,15 m de comprimento, que eu consigo usar ela aí na transversal, né? Como um tiracolo também. Então, essa corrente aqui eu não vou colocar com vocês aqui no tutorial, porque é opcional, tá? E é super fácil de colocar. Aqui eu optei por colocar a corrente direto na peça, tá? Então, não usei a argola articulada, mas você também pode utilizar se preferir. Então, agora, dito tudo isto, vamos ao que interessa, vamos ao tutorial. Simbora crochetar. Bom, pra gente começar, vamos fazer correntinhas, tá? Um nozinho corrediço e fazer uma sequência de correntinhas aqui para iniciar a nossa peça. Érica, quantas correntinhas eu preciso colocar aqui? Você vai colocar uma quantidade de correntinhas que dê a largura do seu aparelho ou do aparelho do seu cliente. Então, se você estiver fazendo para vender, pega as medidas desse aparelho aí, tanto a altura quanto largura, para poder você fazer e caber direitinho
o aparelho dentro do case, tá bom? Se você estiver trabalhando com fio de malha, então coloca uma correntinha a menos, porque como ele tem elastano, né, como ele vai esticar um pouquinho, então vai ficar um pouquinho maior aí quando você começar a crochetar. Já com esse fio aqui, né, a tira de malha especial, ela não tem nenhum elastano, então ela não vai ceder aí tanto trabalho, beleza? Então, pra gente começar, vamos fazer aqui o nozinho corrediço, né? E como é que a gente faz esse nozinho corrediço? Eu vou pegar aqui o meu fio, vou dar a volta, fazer um ezinho aqui nele, tá? Fiz aqui o E, insiro a minha agulha dentro e puxo o fio aqui do rolo por dentro desse ezinho. Vou puxar e aqui, ó, corrediço, porque a gente consegue correr com o fio e ajustar ele para o tamanho que a gente precisa. Tá bom? Então, tá feito o nosso nozinho corrediço, que ainda não é nossa primeira correntinha, tá bom? Então, agora a gente vai fazer para o meu aparelho aqui, que é para quem tiver interesse de saber mais ou menos o tamanho. Para o meu aparelho é um iPhone 13, tá? Para ele, eu tô usando aqui 9 correntinhas, foi suficiente para dar o tamanho que eu preciso. E essas 9 correntinhas eu coloquei para o meu aparelho já com case, que não é tão grosso o case dele, né? Aquela capinha emborrachada, mas eu não queria tirar a capinha emborrachada para colocar ele no meu case, então eu fiz um pouquinho maior com uma correntinha a mais para poder caber ele com case, mas também cabe ele sem o case tranquilamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Para quem não sabe fazer a correntinha, é só puxar o fio do rolo e tirar. Puxa, tira, puxa e tira. Então, aqui, ó, já estou com as minhas 9 correntinhas, beleza? Feitas as minhas 9 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha aqui para dar a altura do meu ponto. Então, eu vou fazer pontos baixos a partir de agora para fazer a nossa base aqui do nosso case. Então, com uma correntinha só, eu já dou a altura desse ponto, tá? Cuidado com essas correntinhas aqui, tenta fazer todas o máximo possível no mesmo tamanho, para que não fique com buracos, não fique com espaçamentos aqui na base da tua peça, tá? Vou virar o meu trabalho e eu vou trabalhar nesses elozinhos aqui de trás, ó. Cada ponto, cada correntinha vai ter um elo aqui atrás, beleza? É nesse elo que eu vou inserir os meus pontos baixos a partir de agora, beleza? Então, vou pular a primeira corrente, que é para dar altura. No elo da segunda correntinha, eu venho e coloco, insiro a agulha, puxo o fio, dou altura, puxo o fio do rolo novamente e fecho, faço meu primeiro ponto baixo. No próximo elo, a mesma coisa, insiro a agulha, puxo o fio, dou altura, fecho o meu segundo ponto baixo. Então, vou fazer um ponto baixo para cada uma das 9 correntinhas iniciais que eu fiz, pegando sempre nesse elo aqui de trás da correntinha. Minhas correntinhas estão aqui na frente e aqui atrás a gente tem o elo, tá? Então, vou inserir aqui até o final. Cheguei aqui, ó, no último elo, tá? No último pontinho, vou inserir a agulha, puxo o fio do rolo, dou altura e puxo novamente para fechar o meu ponto baixo. Então, agora eu tenho aqui 9 pontos baixos na minha primeira carreirinha da base. Essa base a gente vai fazer ela no formatinho oval, mas vai ser apenas uma carreira bem rápida de fazer, tá? Porque a gente não precisa que ele seja muito largo, né? O case, ele é fininho mesmo, então não precisa que seja muito largo. Uma carreira apenas de base oval já é suficiente. Então, para a gente fazer essa base oval, a gente vai dar a volta agora nessas correntinhas iniciais que a gente começou. Então, nesse último ponto que eu coloquei um ponto baixo, eu vou colocar mais 2. Em cada extremidade aqui, vamos ter 3 pontos baixos no total. Então, eu vou inserir aqui no mesmo ponto, no mesmo local, vou colocar mais um ponto baixo. E para poder conseguir dar a volta no meu trabalho, para vir trabalhando aqui do outro lado da minha base, eu vou colocar mais um ponto baixo.
Aqui eu já vou trocar, vou colocar, ainda que seja na mesma correntinha, eu vou colocar nessa alcinha aqui de trás, que é onde eu vou vir voltando agora com o meu ponto. Então, insiro aqui, puxo o fio e fecho o terceiro ponto baixo. Esse fio aqui do início que a gente fez o nozinho corrediço, a gente já vai arrematando ele por dentro do trabalho aqui, tá? Já vai crochetando por cima para poder arrematar. Então, agora a gente vai voltar colocando um ponto baixo para cada ponto aqui que a gente fez do outro lado, beleza? A gente só vai colocar pontos a mais, um aumento triplo no caso, né? 3 pontos em cada extremidade. Aqui no centro a gente coloca apenas um ponto mesmo. Então, vou voltar aqui, ó, no próximo, pegando essa alcinha aqui. A gente tem a correntinha aqui em cima, a gente vai pegar essa alça, tá? Então, vamos inserir a agulha aqui, puxa o fio, coloca um ponto baixo. No próximo, mais um. No próximo, mais um. E a gente vai ficando dessa forma aqui. A nossa base fica com essa listinha no meio, que além de dar um charme também, ajuda a gente a não ter buraco aqui na nossa base. Então, vou colocar um ponto baixo até chegar do outro lado e a gente volta para fechar isso aqui. Coloquei aqui um ponto baixo, certo? Para cada um dos pontos da base. E agora, cheguei no último, né? Lembrando que nas extremidades são 3 pontos para cada extremidade. Então, a gente já tem o primeiro, que a gente fez aqui logo quando começou, o primeiro ponto baixo. A gente tem essa correntinha de subida que tá bem aqui, ó, a correntinha de subida, e a gente vai utilizar ela aqui como ponto, porque a gente vai fazer o fechamento invisível. Então, a gente já tem aqui 2 pontos. Eu vou colocar mais um. Coloquei mais um ponto baixo. E aí, a gente vai fechar agora. Como a gente vai fazer o fechamento invisível, então, sim, a correntinha vai contar como ponto, tá? Então, vou ter um aqui, outro aqui, e a gente vai fazer o fechamento agora para ter o terceiro. Como é que a gente vai fazer o fechamento dessa base? Esse fio aqui que a gente veio arrematando, vou cortar ele um pouco aqui para não atrapalhar. Já pode, inclusive, se quiser, cortar ele e já fazer o acabamento, porque depois da peça pronta você não vai conseguir ter acesso fácil a esse fundo aqui. Então, já cortei ele rente, vou vir com a cola, vou colocar aqui por dentro um pouco de cola para fixar ele aqui. Então, agora a gente vai fazer o fechamento invisível aqui da nossa base para já começarmos a subida, né, da parede do nosso case. Como é que a gente vai fazer esse fechamento? Eu vou inserir minha agulha aqui na primeira cabeça de ponto que eu tenho, que é essa daqui. Aqui, lembrando que é a correntinha de subida, tá? Então, vou colocar aqui na minha primeira cabeça de ponto. Vou trazer esse fio esticadinho aqui pra minha agulha e puxar lá pra trás. Puxei aqui pra trás, agora a gente já vai começar a nossa subida, tá? Vamos fazer primeiro uma carreira de ponto baixo, sem nenhum aumento para essa subida aqui do nosso case. Só que a gente vai fazer pegando somente as alcinhas de trás aqui, ó, das correntinhas, para ficar com um detalhe na base da nossa peça, que vocês vão ver depois. Então, aqui, já nesse fechamento, a gente não vai inserir a agulha aqui pegando todo esse fechamento. A gente vai inserir ela de forma que vai ficar uma alcinha aqui também. Então, a gente vai pegar só na alcinha da frente. E aqui a de trás, ó, vai ficar no mesmo lugar. Então, pegou só a alcinha da frente, traz esse fio aqui pra agulha. Puxa pra ajustar. Agora, puxa o fio e fecha o primeiro ponto baixo aqui da minha primeira carreira da base, tá? Então, vai ficar com esse detalhezinho aqui mesmo. Agora, no próximo ponto, eu vou vir colocar mais um ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás. Então, insiro aqui, puxo o fio e fecho um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Então, a gente vai fazer nessa carreira um ponto baixo para cada ponto da base. Uma dica aqui para vocês. Tá vendo que pegando somente a alcinha de trás fica um buraquinho aqui, fica mais folgado?
Então, para que isso não aconteça, uma dica que você pode fazer é pegar a alcinha aqui de trás e também essa aqui de dentro, ó, que tem uma alcinha aqui dentro, atrás do ponto. Então, você insere a agulha pegando ela também, que daí o ponto vai ficar mais apertadinho. Então, não vai ficar buraco aqui na tua base, ó. Ele não vai ficar com buraco. Então, pega a alcinha de trás e a de dentro aqui também. E fecha um ponto baixo. Então, a volta inteira aqui dessa carreira vai ser um ponto baixo para cada ponto da base, só que com esse detalhe aí, né, de pegar a alcinha de trás e a de dentro, para ficar esse acabamento aqui, ó, na subida, essa listrinha, tá bom? Chegamos aqui no último ponto baixo da carreira, sem nenhum aumento, e aí a peça ela já vai curvar, já vai fazer o formatinho mesmo para começar a dividir, né, o que é parede e o que é fundo da nossa peça. Então, aqui tá a nossa base, aqui a gente já começou a subida. Então, eu coloquei aqui meu último ponto baixo. Aqui foi o primeiro ponto que a gente começou, tá? Por isso, esse espaço maior aqui, mas já tem um ponto aqui. Não precisa colocar mais nenhum ponto, senão você vai ter um aumento. Então, agora a gente vai fazer novamente o fechamento, só que vai ter uma diferença, porque a gente já vai começar agora com um padrão diferente de pontos, que vai ser o padrão que a gente vai fazer até o final, né, por várias carreiras aqui da nossa peça. Então, vou puxar, vou esticar aqui o meu fio um pouco, vou vir aqui na primeira cabeça de ponto, novamente, para a gente fazer esse fechamento, de trás para frente eu insiro a minha agulha, e eu trago para cá a minha alcinha, e puxo. Só que agora, a gente não vai fazer o fechamento aqui de ponto baixo, porque nós vamos começar um motivo aqui com pontos altos, tá? Vocês vão entender aqui durante a confecção da peça. Então, trouxe o fio aqui pra trás, a gente já vai subir um ponto alto falso aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Com o fio mais esticadinho assim mesmo, tá? Aproximadamente 1,5 centímetros, mais ou menos. A gente vai trazer aqui de volta no mesmo ponto. O mesmo ponto que a gente trouxe esse fio aqui pra trás, a gente vai inserir novamente. Então, trago, ó, volto com a minha agulha aqui, insiro, puxo o fio e dou altura. Dei a altura aqui, tô com 2 alcinhas, eu puxo novamente o fio, faço uma correntinha. E aqui eu vou ter o meu ponto alto falso com fechamento invisível, para que não fique com marcação na nossa peça, tá bom? Então, fiz isso aqui, eu vou dar de novo a volta aqui na agulha, tá? Vou inserir no mesmo ponto, vou puxar o fio, vou ficar com 3 alcinhas. Agora, a gente vai fazer um ponto alto, tiro 2, ó, dou altura e tiro mais 2. Fizemos um ponto alto. Então, aqui eu tenho um aumento de pontos altos, tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, o nosso motivo agora vai ser um aumento de pontos altos, pula uma correntinha. No próximo, outro aumento, pula uma corrente. E assim vai fazer por toda a peça. A gente não tem aumentos aqui, porque como a gente tá colocando 2 pontos no mesmo ponto aqui de base, a correntinha aqui fica vazia. Então, a gente não vai ter aumento nessa peça, ela não vai crescer, ela não vai ficar mais larga, tá? Isso é só um motivo diferente, ao invés de colocar um ponto para cada pontinho aqui da base, eu tô deixando um vazio e colocando 2 no mesmo ponto, tá certo? Então, coloco aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base e pula uma correntinha, beleza? Coloquei aqui já meus 2 primeiros, vou pular a próxima corrente, dou a volta na agulha, venho no meu próximo ponto, ó, pulei um no próximo, eu insiro a agulha e coloco 1 e 2 pontos altos. Coloquei meus 2 pontos altos, pulo uma corrente, dou a volta na agulha, no próximo coloco mais 2, 1 e 2. Coloquei aqui 2, então vou pular no próximo, vou colocar 2 pontos altos, 1 e 2. E eu vou fazer isso por toda a volta, não vai colocar nenhum aumento, a gente coloca
2 pontos altos, pula uma correntinha, 2 pontos altos, até chegar do outro lado aqui da nossa peça, tá bom? Chegando aqui no final, ó, já do outro lado, tenho 3 pontos restando, tá? Então, eu vou pular uma correntinha. No próximo, eu vou colocar os meus 2 pontos altos. 1 e 2. E aí, a gente pula mais essa e vamos fazer já o nosso fechamento. Então, vai dar certinho aqui, tá? Dos pontos, são pontos pares, tá? Independente de quantas correntinhas você fizer aqui na base, você vai ter pontos pares, tá certo? Porque você vai fazer aqui de um lado e de outro, então se você fizer 9 correntinhas, como é no caso da gente aqui, eu fiquei com um total de 20 pontos aqui, tá? Na minha base e durante todo o meu trabalho. Mas se você precisar fazer mais, como por exemplo, trouxe aqui para mostrar para vocês um outro aparelho, tá? Eletrônico, que você também consegue fazer esse mesmo case aqui, que é um Kindle. Você faria a quantidade de correntinhas para dar a largura aqui do aparelho total, tá? E depois que fizesse essa quantidade de correntinhas, você começaria a fazer a base e a subida para o teu aparelho, beleza? Se você não tiver o aparelho em mãos, lembrando, pega a medida aí, tá? Para fazer certinho e não ficar nem maior ou não entrar, né? Que é pior ainda. Terminei aqui, agora a gente vai começar um outro motivo de pontos. Então, preste bem atenção agora, porque isso vai reger aí todo o nosso trabalho, tá? Ele vai ser basicamente 2 carreiras, tá? Que vai formar o nosso motivo. Então, a gente vai ter essa carreira aqui de ponto alto duplo, né? No caso, um aumento de ponto alto, pula um ponto e assim a gente vai fazer. E na próxima carreira vai ser um pouquinho diferente, também com pontos altos, mas vai ser cruzado aqui em lugares diferentes. Então, a gente vai alternar esse motivo e o próximo, esse motivo e o próximo. Então, presta bem atenção aqui, tá? Não é difícil, mas é legal prestar atenção onde vai inserir o ponto aqui. Vou puxar aqui meu fio pra gente começar a fazer o fechamento. A gente vai fazer fechamento aqui a cada carreira. Então, vou pegar aqui em cima da cabeça do meu primeiro ponto aqui, ó. Venho aqui, tá? E vou trazer meu fio pra agulha, puxar ele aqui pra trás. Puxei ele aqui, agora a gente vai inserir ele num local diferente, porque a gente vai fazer ponto alto cruzado, pegando os espaços aqui, ó, que são criados de onde a gente pulou. Tá vendo? A gente pulou aqui, né? Um ponto, então é nesse espaço que a gente vai trabalhar nessa segunda carreira. Então, como é que a gente vai fazer isso? Depois que eu trouxe o fio aqui pra trás, eu venho nesse espaço da frente, tá? Primeiro, eu venho nesse espaço da frente, puxo o fio, dou uma altura, tiro as 2 alcinhas e faço uma correntinha aqui pra dar a altura do ponto alto, tá? Esse é meu primeiro ponto alto falso aqui do fechamento. E agora a gente vai trabalhar com pontos altos. Então, vou dar a volta na minha agulha, vou inserir no espaço agora voltando para cruzar. Então, eu inseri primeiro nesse espaço aqui, agora eu vou inserir no espaço anterior. Então, eu venho aqui nesse espaço anterior, puxo o fio, ó, dou altura, tiro 2 e agora tiro mais 2, fiz um outro ponto alto. Esse primeiro aqui fica meio confuso, mas vai dar certo no final, tá? Agora a gente vai fazer novamente, mesmo motivo, cruzando. Nesse aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui, ó, os espaços. Vou pular esse espaço aqui, que eu já fiz um ponto, vou vir no próximo. Vou colocar aqui, ó, vou dar a volta na agulha. Insiro aqui nesse espaço. Tiro 2. Tiro mais 2, ponto alto. Agora, nesse espaço aqui, voltando, tá? Eu vou dar a volta na agulha, vou inserir, tiro 2 e tiro mais 2. E vai ficando dessa forma aqui. Mais uma vez, dou a volta na agulha, venho nesse próximo espaço, vou pular esse aqui, venho no próximo. E faço ponto alto. Agora, eu volto nesse e faço outro ponto alto. No início pode ficar um pouquinho confuso, parece que não vai ficar tão bonito, mas vocês viram aí no início o resultado, fica bem bonita a peça. Ó, só prestar atenção onde tá inserindo o ponto.
Aqui nas laterais a mesma coisa, tá? Então, ó, vou pular esse, vou vir aqui no próximo, insiro, faço um ponto alto. Agora eu volto nesse mesmo ponto aqui e faço outro. Agora você já começa a ver um pouquinho mais de forma nos pontos. Mais uma vez, dou a volta, venho aqui nesse espaço, coloco um ponto alto, volto aqui nesse da lateral, coloco outro ponto alto. Cheguei aqui no último, tá? No último ponto. Vocês vão ver que já tem ponto inserido aqui e já tem ponto inserido aqui, mas é isso mesmo. Em cada espaço a gente vai ter 2 pontos altos, sendo que eles estão fazendo parte de um cruzamento diferente, tá? Então, aqui agora, nesse espaço, eu vou dar a volta, vou vir nesse espaço aqui, que foi o primeiro, né? Vou colocar um ponto alto. E para fechar o nosso último ponto aqui, vai ser voltando, tá? Nesse espaço anterior. Então, não tem como errar, porque é só colocar nos buracões que ficam aqui, né? Da primeira carreira que a gente fez. Só que cruzando, tá bom? Então, terminamos aqui, ó. Você vê que ele não vai nem afunilando, nem ganhando mais espaço aqui. Vai ficando retinho, porque a gente tá colocando a quantidade de pontos iguais à da nossa base. Só fazendo isso de uma forma diferente, para causar um efeito diferente e legal aqui na nossa peça, tá? Então, agora a gente vai fazer o fechamento e a gente vai voltar de novo para aquele primeiro motivo de 2 pontos altos juntos e um espacinho. Dei uma esticada aqui no meu fio. Vou vir aqui, vou trazer esse fio aqui pra trás. Tá na dúvida aqui de onde é cabeça de ponto, onde não é, conta quantos pontos tem, tá? Precisa ter a mesma quantidade de pontos da base. No meu caso aqui são 20, tá? Então tem que ter 20 pontos. Então aqui agora a gente vai fazer o nosso ponto alto em aumento. Só que onde é que a gente vai inserir esse ponto? Vai ser no espação também? Não, a gente vai colocar ele no centro desse X aqui, tá? No centro do X. Então, fiz aqui, ó, puxei para fazer meu fechamento, bem aqui. Então, agora a gente já vai trazer no primeiro X aqui, ó. Esse primeiro aqui que a gente começou, tem aqui entre eles, a gente vai fazer aqui, ó, o nosso aumento de ponto alto. Então, eu vou colocar aqui que é o meu ponto alto falso, né, pra começar a carreira. E agora, de novo, no mesmo buraquinho aqui entre o X, eu coloco o outro. E vai ficar dessa forma. No próximo X, no meio dele aqui, eu coloco um aumento de pontos altos. 1 e 2. No próximo, mais uma vez, no centro aqui. Então, agora fica mais fácil, porque os locais para colocar já determinam a quantidade de pontos aí automaticamente. Não tem como você errar, tá? Então, ó, vai ficando dessa forma aqui. No próximo, a mesma coisa, no centro do X, tá, gente? Aqui, ó, tem um ponto e tem outro vindo aqui por baixo, cruzando. Então, no centro desse X, eu coloco um aumento de pontos altos. É exatamente o mesmo que eu fiz aqui embaixo, só que eu tô colocando no centro do X, né? Pra poder ele ficar aqui na mesma imediação, certo? Se eu fizesse no espaço aqui, ele ia ficar cruzando. Também fica um efeito bonito, mas aí já é outro motivo, tá? Finalizei aqui essa carreira, tá? De aumentos de pontos altos. Agora a gente vai fazer o fechamento. Então, a gente vai repetir esse motivo agora, tá? Aumento de pontos altos e depois pontos altos cruzados, até da altura que você deseja. Érica, qual vai ser a altura que eu vou fazer para o meu case? Eu coloco de 1 a 2 centímetros um pouquinho maior do que o aparelho que você vai colocar dentro. Então, por exemplo, o meu aparelho ele tem aproximadamente aí entre 14,5 a 15 centímetros de altura. Eu vou fazer o case com aproximadamente aí 16.
Possa ser que não dê a conta muito exata, mas a ideia é que você faça um pouco maior na altura, tá? Assim como na largura, ela também fica um pouquinho maior, tá? A gente coloca a quantidade de correntinhas iniciais da mesma largura, mas como a gente faz uma carreirinha aqui, ela ganha um pouquinho de largura também. Então, sempre fazer um pouquinho maior, de 1 a 2 centímetros maior do que a altura do aparelho, para quando a gente encaixar ele dentro do case aqui, não ficar sobrando do aparelho, porque a ideia é proteger mesmo, tá? Então não pode ficar nada do aparelho para fora. Então, na dúvida, faz um pouquinho maior, aí um pouquinho mais alto. Então, vou fazer aqui no total para o meu aparelho 8 carreiras, sem contar com a carreira de ponto baixo aqui do início e mais uma carreirinha de ponto baixo que eu vou colocar no final. Então, vou colocar 8 carreiras, né, de pontos altos aqui, alternando sempre entre o aumento de ponto alto e o aumento e o cruzado, tá? Ponto alto cruzado. Então, vou fazer, no caso, 4 carreiras de cada um desses motivos aqui até o final. Então, só para encerrar aqui, para fixar na cabeça de vocês. A gente vai fazer o fechamento. Eu vou trazer aqui, ó, minha agulha. Vou puxar o fio aqui pra trás. Puxei o fio aqui pra trás, então agora eu vou fazer o cruzado, né? Eu já fiz o aumento, vou fazer o cruzado. Então, venho aqui no espação, né? Volto a trabalhar nesse espação. Insiro aqui a agulha, puxo. E vou fechar meu ponto alto falso. Aí, agora eu volto cruzando, ó. Dá a volta na agulha, volta cruzando aqui no outro espaço. E faço outro ponto alto, tá? De novo, dou a volta, venho aqui no espação, pulo esse, venho no próximo, faço ponto alto. Dou a volta, volto aqui, faço outro ponto alto cruzando. Então, vou fazer isso aqui nessa carreira. Na próxima, de novo, vou colocar o aumento, só que no centro aqui do X, tá? Como a gente fez aqui embaixo. Vou fazer isso até da altura aqui que eu desejo. E depois a gente vai encerrar com mais uma carreirinha de ponto baixo para fazer o acabamento. Terminei aqui, ó, já fiz a minha última carreira. E para finalizar, eu vou fazer mais uma carreirinha de ponto baixo, só para fazer um acabamento aqui e ficar mais bonitinho. É opcional, se você que não quiser fazer. Também você pode fazer uma carreira só de ponto baixíssimo, se você não quiser esse acabamento, tá? Mas eu achei que ficou mais bonito. Então, a gente vai fazer aqui o fechamento. Vou inserir aqui na primeira cabeça de ponto que eu tenho. Aqui. Vou trazer meu fio pra trás. Só que agora a gente vai fazer pontos baixos. Então, eu vou trazer aqui minha agulha, ó, nesse mesmo local. Vou trazer o fio de volta pra minha agulha. Ajustar aqui o ponto. Puxo o fio e trago aqui pra frente. Fecho. E eu tenho meu primeiro ponto baixo com o fechamento invisível. Para cada ponto agora, a gente coloca um ponto baixo, pegando aqui as cabeças de ponto mesmo, tá? Do trabalho. Então, ó, só pegar aqui as correntinhas em cima, né? As cabeças dos pontos altos e colocar um ponto baixo para cada pontinho aqui do nosso trabalho. Essa carreirinha aqui também ajuda a dar um pouquinho mais de altura, né? Para alcançar essa medida de segurança que eu falei para vocês, para que não fique o aparelho para fora. Finalizei aqui a carreirinha de pontos baixos, ó, dos dois lados. E agora, para fechar, a gente já vai cortar o nosso fio. Não precisa cortar muito fio, tá? É só pra gente fazer aqui o fechamento. Vou trazer todo pra fora aqui o fio. E agora a gente vai vir aqui imitando, né, a cabecinha de ponto aqui pra fazer o fechamento. Então, vou vir embaixo da primeira cabeça de ponto que eu tenho aqui. Vou trazer esse fio pra trás. Arruma. E eu venho aqui dentro, tá? Por onde ele tá saindo, ele vai voltar agora. Então, eu venho aqui por dentro, ó. E eu vou trazer esse fio aqui pra dentro. E ele vai formar aqui, ó, ser igual ao tamanho pra ficar iguais aos outros. Ele vai formar aqui a cabeça do nosso primeiro ponto. Agora, com a agulha menor, que eu pedi pra vocês separarem, essa minha aqui até tá um pouquinho maior, vou pegar um pouco menor. Peguei essa daqui, ó, que é uma agulha número 4, que é menor. E vou trazer
esse fio aqui por dentro dos pontos. Então, a gente vem aqui por dentro dos pontos arrematando. Então, como é que eu vou fazer esse arremate? Eu vou inserir aqui, trazer esse fio aqui pra trás. Cuidado pra não puxar demais aqui e não ficar muito apertado, tá? O ponto. Você pode dar um nozinho aqui por dentro, pegar uma alcinha aqui, dar um nozinho pra prender, fixar ele melhor. Um nozinho simples. E continuar arrematando aqui por dentro. Não tem uma quantidade de pontos exata, tá? Terminou aqui de arrematar. Vem com a tesoura e corta. E como eu gosto de deixar bem seguro, eu vou vir com a cola aqui, ó, por dentro. Vou colocar um pouco de cola. Cuidado para não manchar a peça com a cola, tá? Nem por fora, nem por dentro. Trabalhem sempre arrumando as peças, tá? Cada carreira que vocês fizerem, parem para arrumar o trabalho para ele ficar reto. E aqui tá o nosso case. Então, como eu falei, é opcional a etiqueta e a corrente, tá? Caso você queira colocar para dar um charme maior, agrega também valor e fica até mais prático para você utilizar com a corrente também. E a etiqueta, ela traz aí esse ar mais profissional e de marca para tua peça, tá? Mas ele assim já é lindo, né? A trama da peça desse ponto já é muito bonita, já traz um efeito bem legal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu pedi no início do vídeo, se gostou, você assistiu até aqui, deixa o teu like, comenta aí se você gostou da aula, o que você gostaria de ver mais por aqui. E não esquece de compartilhar esse vídeo com mais uma amiga crocheteira e eu quero ver todo mundo fazendo. Se você fizer, também não esquece de me marcar lá nas redes sociais, no Instagram, né, @firma304, me marca, compartilha lá que eu também vou repostar. Ah, e detalhe, me segue também lá no Instagram, tá? Como eu já falei, @firma304, me segue lá que eu também posto várias dicas legais, não só de crochê, mas também de empreendedorismo no artesanal, tá? É isso, fiquem com Deus e simbora crochetar sempre!